bem-vindo ao programa Ideias em Movimento, o seu programa semanal que trará o que há de mais interessante nas áreas da saúde, educação, bem-estar e qualidade de vida. Estaremos aqui no canal 4 da NET Floripa, sempre às quartas, das 20h30 às 21h, com reprise aos sábados também das 20h30 às 21h. Para ter acesso a todos os programas, entre em www.portalquantec.com.br. Estamos aqui com o professor Helg Pantzer, radiestesista, muito experiente na área, que tem uma paixão também pelas terapias complementares de uma forma geral, né? Nós vamos na sequência às perguntas sobre o Quantec, que é um tratamento de terapia complementar baseado na física quântica, do qual o professor Helg já nos falou um pouquinho num programa anterior. Eu acho que seria interessante a gente dar uma contextualizada, então fazer um pequeno resumo do que é o Quantec. No programa anterior, nós falamos sobre o funcionamento do Quantec, né? Ele é um emissor de frequências que procura reequilibrar o nosso funcionamento. Cada pessoa tem uma frequência específica e é um conjunto de frequências específicos que só essa pessoa tem, mais ou menos que nem a impressão digital ou o número do telefone. E o Quantec pega essas frequências da pessoa através de um testemunho, que pode ser uma foto, analisa as frequências e emite, então, um programa de reequilíbrio. E esse programa de reequilíbrio, ele é um sistema de terapia complementar baseado na física quântica. É interessante essa história da física quântica, né? Porque a física quântica, ela traz, então, uma possibilidade de perceber que o outro e as energias vão estar influenciando o ambiente, as outras pessoas que estão no mesmo local. Isso foi uma coisa que surgiu só com a inovação da física quântica, que a física clássica não tinha essa visão, né? A física newtoniana, né? É uma física que 1 mais 1 são 2, uma pressão corresponde a outra contrapressão e assim por diante, né? O exemplo mais clássico da física quântica é que nós, através da nossa mente, podemos, por exemplo, influenciar a luz, né? Então, por exemplo, se emite a luz, se joga a luz através de 2 furos e se descobriu que, normalmente, quando ela passa pelos furos, são ondas, né? Mas eu posso, com a minha mente, influenciar o funcionamento e transformar as ondas em partículas, né? Então, isso é um pequeno exemplo do que a física quântica é capaz de fazer. Nós tínhamos falado que o Quantec, no caso, os resultados do Quantec, vão ser diferentes de pessoa para pessoa, porque as pessoas têm o seu ritmo, né? Tem a sua maneira de captar essas frequências e reagir a elas. E o tempo de duração desse tratamento? Por quanto tempo ele vai persistir esses efeitos na pessoa? O que eu queria dizer, em primeiro lugar, é que há uma convenção internacional que se faz um primeiro tratamento por 90 dias. Então, o que se faz? Se coleta todas as informações, se faz um programa primeiro automático e depois se coleta as queixas das pessoas. E geralmente isso dá origem a um segundo programa, né? Isso é feito com base numa foto digital, nós usamos uma foto digital e essa foto é trabalhada, é inserida no Quantec, se tira um arquivo automático, que são as sugestões que o próprio Quantec dá, e também ele sugere o tempo que isso deve ser emitido para cada vez. Por exemplo, se eu faço um tratamento de uma outra terapia natural, massagem, reiki, seja lá o que for, a pessoa vai no local onde vai ser tratada, recebe a aplicação, sai de lá se sentindo muito bem. Mas aí ela retorna ao mesmo ambiente da onde ela veio, onde ela recebe as influências do eletromagnetismo, onde ela recebe as influências do subsolo, as memórias da parede, a vibração da própria construção, as pessoas com as quais ela convive e o que está dentro dela, o que ela pensa.
Então, tudo isso interfere nela e, provavelmente, em pouco tempo, ela estará novamente do mesmo jeito que estava antes. O Quantec não abandona a pessoa. O Quantec continua fazendo essas emissões de hora em hora, por 20 segundos, por 50 segundos, por 30 segundos, e vai sendo emitido para ela. Do outro lado, se a pessoa tem uma queixa específica, né, tem dores, está muito tensa, ou outro problema qualquer, o Quantec também pode ajudar nesse processo de terapia complementar. A pessoa ela tem que fazer alguma coisa, ela tem que tomar alguma coisa, ela tem que mentalizar, ela tem que se preparar para naquele minuto estar em algum lugar. Como é que funciona? O que se recomenda para as pessoas que são tratadas pelo Quantec é que elas esqueçam o Quantec, né? Porque o que ele vai fazer? Ele entra em ressonância com o nosso cérebro. Ele emite uma frequência que entra em ressonância com o nosso cérebro. Então, quanto menos a gente se preocupa com o problema, mais fácil o Quantec pode interferir no reequilíbrio da pessoa. Então, primeira recomendação, não pense no assunto, deixa a coisa rolar. Eu acho que é interessante frisar que às vezes o Quantec traz no resumo que é enviado ao cliente algumas frases positivas, algumas frases que seria interessante a pessoa repetir durante o dia se ela desejar. Isto eu gostaria também de chamar a atenção. Todas as pesquisas demonstram que as pessoas que encaram o mundo de forma mais otimista, de forma mais alegre, têm muito mais chance de serem saudáveis, têm muito mais chance de estarem bem. Porque é aquela história do bêbado, né? Dois bêbados sentados na mesa de bar, né? Tinha uma garrafa já tomada pela metade, e aí a reação do pessimista, né? Oh, que droga! Já tomamos a metade, só tem meia garrafa. E o outro otimista diz, oba, ainda tem meia garrafa, né? Então, essa visão mais otimista da vida, a forma de encarar as coisas de uma maneira mais alegre, sempre ajudam em todas as circunstâncias. O Quantec, o que ele pede para as pessoas fazerem a sua parte da seguinte maneira: levar a vida de uma forma mais leve, procurar receber essas frequências, porque tem pessoas que conseguem se fechar, conseguem se trancar. Cria uma resistência. Né? Tem uma resistência e isso, então, atrapalha a terapia. Ficasse trazer um exemplo sobre uma modelo que se tratou com o Quantec? Sim. Nós temos um exemplo muito curioso. Tem uma moça que é aqui de Florianópolis, a família dela mora aqui em Florianópolis, e ela é modelo e desfila em Londres, Paris, Berlim, Nova York, assim, Roma, e ela é um pouco tensa. E muitas vezes, quando ela vai participar de um grande desfile, ela manda um e-mail dizendo, por favor, me ajudem, eu estou muito nervosa ou muito tensa. Né? E a gente dá uma calibrada no Quantec dela, justamente para que ela possa desfilar melhor. E aí, às vezes, vem um e-mail, obrigado, deu tudo certo, foi uma beleza, né? É isso mais ou menos. Né? Então, depois que o programa foi feito, existem ajustes frequentes? Bom, uma das coisas que nós fizemos, em nenhuma circunstância nós abandonamos o nosso cliente. Então, por exemplo, se carrega 1, 2 ou 3 programas no Quantec para aliviar ou equilibrar essa pessoa. E nós estamos em contato constante via e-mail, a pessoa pode mandar e-mail a qualquer hora e nós responderemos dando sugestões e também faremos os ajustes que se fazem necessários para esses casos. Então, quanto mais contato a pessoa tem conosco, melhor. Independentemente de a pessoa contatar conosco, de 30 em 30 dias, nós mandamos um e-mail institucional pedindo às pessoas para que relatem como as coisas estão indo.
Ah, existe um acompanhamento constante. Sim, tem um acompanhamento constante, né? Certo. Agora, nesse intervalo, a pessoa pode ou mandar e-mail, que é o mais prático, ou então telefonar. Porque existem vários tipos de terapias complementares. Existe uma diferença dessa terapia complementar chamada Quantec para as demais terapias complementares? Bom, eu poderia dizer assim, todos os tipos de terapias que existem no mundo estão previstas no Quantec, né? Existem frequências relativas a esse tipo de terapia, né? E o que acontece são que as frequências são emitidas através do ruído branco pelo cristal de quartzo do Quantec para aquela pessoa específica e para ninguém mais. Que é um grande diferencial. É. Ok. Professor Helg, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Quem quiser nos enviar alguma pergunta ou sugestão, programa ideiasemmovimento@gmail.com. Para ter acesso a todos os programas, www.portalquantec.com.br. Nós voltamos em breve com o professor Helg falando sobre essa terapia complementar baseada na física quântica, que é o Quantec. Por causa de você, o sol nasce todo dia para Bruno. O Lucas mostra mais um dedinho. O Alfredo volta a ser Alfredinho. E a Cristina dá de novo boa noite de esquimó. Porque você doou seu sangue, a vida de muita gente continua. Doe sangue, um minuto seu vale uma vida inteira para eles. Hemosk. Estamos de volta com o professor Helg Pantzer falando sobre terapia complementar baseada na física quântica, Quantec. O número de aparelhos existentes hoje, o senhor tem ideia? Nós sabemos que o país onde existem mais aparelhos é na Alemanha. Devem estar em torno de 2.000 e 2.100 equipamentos. No resto da Europa, mais ou menos, temos um número equivalente, também em torno de 2.000 aparelhos. Nos Estados Unidos há um número bem mais significativo do que no Brasil, né? E hoje tem Quantec praticamente em tudo quanto é lugar, né? Tem na África, tem na Ásia, tem na América do Norte, tem aqui nos países sul-americanos, né? Até bem pouco tempo atrás, inclusive, havia mais aparelhos Quantec na Argentina do que no Brasil. E eles estão operacionais há quanto tempo? Bom, a história toda começa com Abrams na década de 20, né? Que desenvolveu o primeiro equipamento baseado nesses princípios. Ele teve muito sucesso com os seus equipamentos, tanto assim que também chegou a fabricar em torno de 2.000 equipamentos, que foram espalhados por todos os Estados Unidos. E na época, isto acabou, ele era um cientista renomado,
E na época isso acabou interferindo em outros interesses e as pessoas ainda não tinham a compreensão suficiente. E um determinado grupo conseguiu uma determinação judicial que todos os equipamentos, inclusive a fábrica dele, fossem quebrados e que isso não poderia mais ser utilizado. E assim aconteceu. Entraram na fábrica dele, quebraram tudo e ele tinha um relatório detalhado de todos os clientes e também quebraram então os equipamentos dos clientes dele que estavam operando com o equipamento daquela época. Uhum. Bom, então isso ficou parado. Ele foi preso, inclusive, né? Isso ficou parado durante décadas. E os alemães, no fim da década de 80, começaram a retomar as pesquisas, que já houve novos conhecimentos nesse período que foram desenvolvidos, e a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, onde Einstein lecionava, desenvolveu alguns princípios que explicavam o que antes não se sabia como funcionava. E com esses conhecimentos, mais conhecimentos de algumas universidades europeias, então, no fim da década de 80, se começou a desenvolver o Quantec. E os resultados começaram a aparecer. Na época ainda não havia a foto digital em condições de ser utilizada. E se ficou pesquisando e analisando, indo para frente, para trás, essa coisa toda, e mais ou menos na metade da década de 90, o equipamento começou a ficar operacional. E o curioso é que a primeira versão veio em alemão, né, porque foi desenvolvido na Alemanha, e depois se fez a tradução dos procedimentos para o inglês, para o espanhol, e hoje está já uma boa parte traduzida para o português, o que facilita a operacionalização de alguém que é fluente nessa língua. Há 5 anos atrás, aproximadamente, quando nós adquirimos o Quantec, é caro para burro, custa o preço do automóvel, quando nós adquirimos o Quantec, havia a versão em inglês, a versão em alemão, aliás, primeiro em alemão, depois em inglês, e a de espanhol ainda não estava muito boa. Então, como eu sou fluente em alemão, decidi comprar a versão em alemão. E só no ano passado, no fim do ano passado, é que nós conseguimos trocar os procedimentos do alemão para o português, porque ele está funcionando hoje, uma boa parte já funcionando em português, e o que foi uma grande conquista, né? Hoje nós temos mais ou menos 90% de todos os programas já traduzidos para o português. Do banco de dados, no caso? O banco de dados, né? E uma parte ainda, uma pequena parte está em inglês e uma pequena parte em alemão. E nós verificamos também que isso facilita todos os procedimentos, né? Inclusive com resultados ainda melhores por parte das pessoas que se tratam por ele. Bem, o testemunho utilizado hoje é a foto digital, mas antes da foto digital, então, como não era possível utilizar esse tipo de testemunho, utilizava-se outra forma? Sim, né? Se utilizava as coisas mais estranhas, né? Se experimentou com saliva, que até dá um resultado razoável, se experimentou com sangue, que também dá um resultado razoável, se fez experiência inclusive com roupas das pessoas, né? Ou de botar a mão sobre... Também colocar a mão sobre uma espécie de uma plataforma, né? Isso tudo foi feito. Mas, hoje, por uma questão de praticidade, se partiu para a foto digital. E, curiosamente, eu já fiquei um pouco em dúvida sobre como é que isso funcionava, mas eu me lembrei que, através da radiestesia, se pode, pendulando, descobrir, por exemplo, se a pessoa que está nessa foto está viva ou não está, né? Através do pêndulo se consegue descobrir isso. E não interessa a idade da foto. Pode ser uma foto de 30 anos atrás, é o suficiente para se pendular. Então,
a foto realmente é uma imagem, é um espelho, né? Uma visão espelhada muito boa. Naturalmente, ela precisa ser tratada para que o Pronatec consiga lê-la. Né? Se eu pegar uma foto digital qualquer, isso não funciona, mas eu posso transformá-la de tal forma que ele consiga lê-la. Tu tens um exemplo bem interessante que alia a radiestesia com o Quantec no tratamento de uma oficina mecânica, é isso? E uma residência perto de uma estação de rebaixamento? Aconteceu um caso curioso. Eu, de vez em quando, sou procurado por pessoas para fazer uma verificação radiestésica. E, neste caso, 2 moças e um rapaz, as 2 moças tinham sido minhas alunas na faculdade, elas vieram me procurar e disseram o seguinte: meu pai tinha uma oficina mecânica, nós herdamos a oficina e o movimento aumentou muito e nós, naquele espaço onde a gente estava trabalhando, não dávamos conta de atender a clientela. Então resolvemos alugar um galpão bem maior para atender a demanda. E, curiosamente, os mecânicos começaram a brigar entre si, o que nunca tinha acontecido antes. Nós passamos a nos sentir muito mal, elas cuidavam da parte financeira e do estoque, e o rapaz, o filho, o irmão, que cuidava da oficina, também não se sentia bem. E a freguesia começou a diminuir. Né? E o trabalho deles era bom. Depois que eles se mudaram para esse novo espaço. Depois que eles mudaram para esse novo galpão. Aí me chamaram para ver se eu conseguia ajudá-los. E na oportunidade, quando estava chegando perto do local, eu já vi o que estava acontecendo. Do lado havia uma estação baixadora da Celesc que recebia a eletricidade com 220 kV, 220 mil volts. Isso é uma quantidade enorme de energia, né? E que tem a capacidade, o eletromagnetismo tem a capacidade de desregular o funcionamento do transporte de sangue pelo organismo, porque o sangue é transportado através dos glóbulos vermelhos, que contém magnetita, que por isso que o sangue é vermelho. Magnetita é ferro magnético. Né? E então o oxigênio é transportado através disso. E o que acontecia é que, com essa enorme carga de eletromagnetismo, isso desregula o funcionamento das glândulas, altera o funcionamento dos hormônios, altera o transporte do oxigênio e assim por diante, e as pessoas passam a se sentir mal. Então, eu tinha um amigo em São Paulo que trabalhava com radiônica, e uma vez localizado geograficamente o ponto, ele, através da radiônica, conseguia transformar essa frequência prejudicial numa frequência mais saudável. E assim foi feito. E depois de estar funcionando 2 semanas, mais ou menos, ele telefonou para eles perguntando como é que estava. E realmente houve uma melhora significativa, tanto assim que a oficina está lá até hoje, e funcionava muito bem. Na época eu não tinha o Quantec ainda. Logo em seguida eu adquiri o Quantec, e eu sempre mandava os exemplos, os desenhos, as plantas dos lugares irradiados para esse meu amigo em São Paulo para fazer o tratamento através da radiônica. Bom, eu mandei para ele e ele disse, mas não tem nada. Era uma casa que tinha uma rede de alta tensão passando na frente de média tensão passando na frente da janela e um transformador. Aí eu fiquei assim, mas como? Aí mandei um segundo caso, ele me respondeu a mesma coisa. Eu digo, ou ele ou eu estamos ficando malucos. E eu fiquei em séria dúvida. Aí apareceu logo em seguida outro caso. Um apartamento que ficava exatamente na frente de uma rede de 220 mil volts
que é uma carga altíssima, né? Era no outro lado da rua. E 60 metros adiante havia uma outra estação rebaixadora da Celesc. Isso é uma coisa bastante intensa, né? E as pessoas mais sensíveis sofrem muito com isso. Então, o que eu mandei para ele? Ele disse, não tem nada, você está vendo coisas. Aí eu digo, então vá no Google Maps e olhe na rua tal, se não tem lá uma rede de alta tensão e uma estação rebaixadora logo do lado. Aí ele olhou e disse, é verdade, o que tu andas fazendo? O que tu andas fazendo? Aí eu digo, não, eu botei no Quantec. E não me dissesse, né? E eu aqui quebrando a cabeça com as tuas perguntas, né? Não me faça mais isso. Aí eu não mandei mais para ele, né? Eu descobri isso, eu não acreditava que isso funcionava através do Quantec, mas realmente funciona. Então o Quantec ele conseguiu diminuir as influências negativas dessa... Ele transforma aquele desequilíbrio elétrico numa coisa magnética, que é mais saudável, né? E tem funcionado bastante bem. E é o tratamento, no caso, indicado para empresas ou para residências que possam... Sim, né? Então, muitas vezes, uma casa está muito desajustada, não só por causa disso, mas por outros motivos, né? Uma empresa, uma organização, ou seja lá o que for, né? Nós conseguimos, através do Quantec, dar uma amainada nessa tempestade energética. Professor Helg, nós estamos chegando ao final do programa. Teria alguma consideração final ainda a fazer? Bom, eu queria agradecer às pessoas que nos assistiram, né? E dizer que em breve estaremos de volta. Muito obrigado. Bom, para quem quiser ter mais informações a respeito do Quantec, entre no site www.portalquantec.com.br. Para sugestões e dúvidas, escreva para programa ideiasemmovimento@gmail.com. Nós estaremos aqui no canal 4 da NET Floripa sempre às quartas-feiras, das 20h30 às 21h. Esperamos vocês na próxima semana. Obrigada!